Havendo o número regimental, declaro aberta a 30ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa à leitura da ata da reunião anterior e aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo com a proposta permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião, na forma de audiência pública, atende ao requerimento número 26 de 2013, de autoria da nobre senhora senadora Lídice da Mata, para a realização de audiência pública destinada a debater o plano orientador institucional e político pedagógico da Universidade Federal do Sul da Bahia. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da comissão, Júlio Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem assento à mesa. Nossos convidados são o senhor Noomar Monteiro de Almeida Filho, presidente da Comissão de Implantação da Universidade Federal do Sul da Bahia, doutor Naomar. Isso. Naomar, seja bem-vindo. Representante da nossa querida Bahia. E o senhor Antônio Simões Silva, coordenador-geral de Expansão e Gestão das Instituições Federais do Ensino Superior do Ministério da Educação. Muito bem, nosso Ministério da Educação, que ontem teve uma grande vitória aqui no plenário, né? O Ministério e toda a sociedade brasileira, que é mais verbas para a educação, né, senadora? E saúde também. Mas aqui eu homenageei o MEC, aqui, com a presença do ministro Luiz Mercadante e tal, que durante todo o debate acompanhou e ficou até o fim da audiência no plenário, conversando com cada um dos senadores. Isso é bom. Eu gosto de ver quando um ministro vem dialogar com a casa, dialogando, argumentando, colocando subsídio para uma votação com muita consciência. Então, meus cumprimentos ao ministro Aloísio Mercadante, pelo trabalho que vem fazendo no MEC e por essa conquista de todo o povo brasileiro, que é mais investimento em educação e, por extensão, no mesmo projeto, a questão da saúde. 75% para a educação e 25% para a saúde, né? Dos nossos royalties. Vamos, de imediato, começar a nossa audiência pública, passando a palavra para introduzir o tema aqui, até para esse presidente que foi convidado aqui de forma eventual a coordenar os trabalhos, já que o senador está viajando, a autora do requerimento, a senadora Lídice da Mata. Senhor presidente, caros senhores convidados e senhoras e senhores senadores e aqueles que nos acompanham pelos órgãos de comunicação da Casa, na verdade, a ideia de debater este projeto de implantação da nova Universidade Federal do Sul da Bahia, que tem uma proposta diferente, ousada, inovadora, já vem de algum tempo. Mas como nós aprovamos, demoramos muito, o processo legislativo na Câmara demorou além daquilo que nós esperávamos, quando veio para o Senado, já veio com seu tempo esgotado. Se nós fôssemos fazer uma audiência pública, debater o projeto para depois votá-lo, nós estaríamos ameaçando as metas de sua implantação, já que o professor Naomar, como coordenador desse trabalho da Comissão de Implantação da Universidade, e espero em breve seu futuro reitor, a expectativa toda de que nós pudéssemos fazer esse processo andar no Congresso até de maneira que nós garantíssemos que houvesse já o primeiro vestibular ou a primeira forma de aprovação de alunos a partir de 2014. Mesmo com todo esse esforço, me parece que nós não vamos garantir que isso possa acontecer no início de 2014, mas sim em meados de 2014. Mas como o processo foi muito vitorioso, apesar desse atraso, nós conseguimos aprovar por unanimidade na Câmara e no Senado, nós não gostaríamos de perder
a oportunidade da Comissão de Educação do Senado conhecer essa proposta pelo seu ineditismo. E, por isso, nós mantivemos a ideia de deixar aqui marcado o debate sobre a Universidade Federal do Sul da Bahia, sua implantação. Foram novas 5 universidades criadas no Brasil, universidades federais, 2 na Bahia, 1 no Ceará, 1 no Pará e 1 no Amazonas. Não, 4, foram 5 não, foram 4. 1 no Pará, 1 no Ceará e 2 na Bahia. A Bahia que é muito luta para que nós possamos mudar o quadro de oferta de ensino de nível superior público no nosso estado, que nós tínhamos a relação, segunda pior relação entre a oferta de ensino público federal de nível superior e a demanda por ele, né? Então, a nossa intenção é essa, que fique gravado aqui no Senado, que possa ser transmitido pelos meios de comunicação do Senado, possamos dar oportunidade aos senhores e senhoras senadores conhecerem e debaterem essa experiência que, creio, marcará a vida das universidades brasileiras, assim como a experiência do bacharelado interdisciplinar na Universidade Federal da Bahia tem marcado um novo tipo de universidade federal em nosso estado. E o professor Naumar, ex-reitor da Universidade Federal da Bahia, que também implantou o bacharelado interdisciplinar naquela universidade, pode nos brindar com sua experiência a respeito da implantação dos bacharelados na UFBA e agora com esse novo modelo de experiência. Eu acho que é importante que essas novas universidades elas não nasçam repetindo a velha experiência. Naumar dotou a UFBA de um conceito de uma universidade mãe. A UFBA vai se desdobrando e criando, não é, cursos fora do seu território primário, que é Salvador, e com essa expansão, fazendo desses núcleos de fora do território central, que é Salvador, se transformando em novas universidades, sendo núcleo de existência de novas universidades, mas também com um novo conceito. Nós não podemos repetir uma universidade federal, como é a UFBA, que é uma universidade de 67 anos de existência, que foi profundamente inovadora no período do reitor Edgar Santos, né, de toda a sua implantação, mas que agora precisa continuar dando exemplo para o Brasil em inovação. A nossa outra universidade, que é a Universidade Federal do Oeste da Bahia, não nasce neste mesmo modelo, mas também está tentando trazer inovações próprias. Eu tive recentemente discutindo com um dos idealizadores daquela universidade, e Dr. Jorge Guedes, e ele me falava da proposta de um curso de medicina voltado para aquela região, portanto, para uma medicina rural, e que é uma outra experiência que acho muito importante que nós possamos debater num outro momento. Então, da minha parte, como justificativa, são essas as minhas palavras. Muito bem, obrigado. Senador Galiza da Mata, e eu vou dar a palavra de novo a Vossa Excelência, que vou dizer que essa audiência, além de... Eu sei que é uma universidade da Bahia, mas é um tema nacional, pela experiência que vocês estão tendo lá. Mas eu quero também, vou passar a palavra agora a Vossa Excelência ainda, dizendo que essa sessão também é uma homenagem, porque ontem a Bahia foi o da Independência. 190 anos da independência, não é isso? Então, que seja também uma homenagem. Na independência da Bahia, o 2 de julho para nós, e eu estive ontem lá, cheguei aqui no final... Eu provoquei porque a senhora comentou comigo no plenário. E pude ainda assim participar dos debates e principalmente das 2 votações importantes que tivemos ontem. Uma, o projeto de lei da ficha limpa do funcionário público federal, e a outra que foram exatamente as destinações, as novas destinações para o royalty do petróleo.
E eu queria até fazer 2 registros, presidente. Primeiro isto, a Bahia ontem comemorou pela primeira vez, depois de ter o reconhecimento, porque foi sancionado este mês pela presidente Dilma, no mês passado, pela presidente Dilma, o projeto da deputada federal Alice Portugal, de reconhecimento da data do 2 de julho como efeméride nacional, ou seja, esta data agora é uma data nacional. Aquela luta que os baianos têm há muitos anos para o reconhecimento dessa data pelo Brasil, nós temos um feriado de 21 de abril, que é o feriado nacional, que com toda a simbologia que ele tem para o Brasil na luta por sua independência e todo o papel heróico de Tiradentes, mas foi um episódio da história derrotado. O 2 de julho é um episódio vitorioso. O 2 de julho é um processo de luta, e que não foi apenas da luta pela independência, senador Paulo Paim, havia na participação dos negros que saíam da escravidão e se incorporavam àquela luta, né, um projeto de nação, um projeto de república. Os indígenas que participaram daquele processo, e mesmo os brasileiros, muitos brasileiros que se incorporaram à luta da independência, já pensavam um projeto de república, já tinham inícios de um projeto que era divulgado, já tinha um início de projeto de reforma agrária também debatido, divulgado por aquela população. Não foi apenas a consolidação, um gesto de consolidação da independência do Brasil e da escolha de Dom Pedro como regente do nosso trono, entre aspas, né? Na verdade, foi muito mais que isso. Para os negros revoltosos, para para aquela elite agrária daquele momento também na Bahia e no Brasil, e para os indígenas, para todo o povo que participou, era muito mais do que apenas a proclamação da independência do Brasil. Este outro projeto, digamos assim, foi frustrado, mas a luta continuou e mais tarde nós conseguimos algumas dessas bandeiras e outras ainda estamos por conquistar, como é o caso da reforma agrária em nosso país, de forma mais ampla, mais democrática. E um outro registro que eu queria fazer, tentar fazer também no plenário, também ligado à educação, também ligado a essas nossas conquistas, infelizmente, lamentar, né, a morte do nosso companheiro Rui César Costa e Silva, primeiro presidente da UNE reconstruída em 1979. Primeiro presidente eleito diretamente pela UNE, até porque depois acabou a eleição direta. Rui foi... todos esses movimentos, na minha opinião, servem de homenagem, né, a esta figura política que expressa a resistência dos estudantes brasileiros, a sua tenacidade pela reconstrução da sua entidade destruída e colocada na ilegalidade pela ditadura militar, e, ao mesmo tempo, também tudo que de inovação Rui significou. Rui sempre foi um líder político e um líder estudantil diferente de todos os outros. Nos seus conteúdos, sempre profundamente ligado à área de cultura e educação, saiu do movimento estudantil e profissionalmente atuou como produtor cultural, dando uma enorme contribuição à integração da América Latina do ponto de vista cultural, né, realizando um projeto muito importante na Bahia, um projeto internacional de cultura em nosso estado, e também inovador na educação. Ele e sua esposa constituíram uma escola privada, mas com muita qualidade e muito inovadora, também tendo como base da educação um trabalho de educação e arte, né, vinculando esse processo de educação e arte. Portanto, uma homenagem à Bahia do 2 de julho e uma homenagem à UNE de Rui César. Nos somamos as duas homenagens, até porque, senadora, permita que eu diga com orgulho que, numa oportunidade, há pouco tempo atrás, eu acho que uns 4 anos,
eu recebi o título de cidadão de Salvador, numa sessão emocionante. Muito concorrida. Eu fiquei muito entusiasmado lá, com tudo que ouvi da luta desse povo, guerreiros e guerreiras, que escreveram uma história bonita, e por isso essa homenagem é mais do que justa que a gente faça aqui nessa sessão. Eu tenho título de cidadão de inúmeras capitais e alguns estados, todos emocionantes. Mas ali na Bahia, aquele dia, porque eles mexeram no discurso de homenagem à minha história, ou seja, dos meus antepassados, dos meus avós, bisavós, que foram negros, que foram sequestrados na África e vieram para o Brasil, e nós sabemos que a maioria do povo negro está em diversos estados, mas numa grande parte ficou na nossa querida Bahia. Então há um carinho muito grande pela nossa Bahia. Obrigado ao título de cidadão de Salvador.